Cumprindo uma promessa, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre crise febril. Essa é uma condição que pode acontecer em crianças pequenas, é benigna e tem base genética. Vamos lá conversar um pouco mais sobre esse assunto? Eu sou Renata Paulilo, neurologista infantil. Bom, vamos começar com o esclarecimento. Quando falamos que uma condição tem base genética, não significa que ela é hereditária, ou seja, que necessariamente outros membros da família vão ter a mesma condição. Ser geneticamente determinado significa que no nosso DNA existe uma predisposição para a gente desenvolver aquela condição. E normalmente, parentes de primeiro grau também têm aquela condição. Mas isso não é fundamental para o diagnóstico. Isso acontece em várias situações na medicina e na neurologia, como por exemplo na enxaqueca, no diabetes. Ter base genética também não significa que nós vamos necessariamente encontrar uma alteração se a gente fizer um teste genético naquela criança. No entanto, à medida que a neurogenética tem avançado bastante, nós temos encontrado vários genes que estão associados a crises febris. Esse conhecimento está nos ajudando a entender melhor quais crianças têm um quadro simples de crise febril e quais crianças podem desenvolver algum outro quadro neurológico ou epilepsia no futuro. Mas essa é uma parcela muito rara de pacientes. Então não precisa se desesperar e também nós não indicamos fazer teste genético para todas as crianças que tiveram crise febril, ok? Na verdade, nos casos de crise febril simples, nos casos clássicos, nós não precisamos solicitar nenhum exame, por mais que isso possa parecer desesperador e até desampare alguns pais. A crise febril é uma condição benigna, ou seja, ela não aumenta de modo geral o risco da criança desenvolver epilepsia ou outros distúrbios neurológicos no futuro. E ela é muito comum. De 2 a 5% de todas as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade vão ter uma crise febril. Essa é a condição mais comum da neurologia infantil. Aproximadamente 2/3, ou seja, mais de 60% das crianças vai ter apenas uma crise febril em toda a sua vida. Tudo isso que falei é referente às crises febris simples, as crises mais clássicas. São aquelas crises convulsivas em que a criança perde a sua consciência, tem abalos motores dos 4 membros, podem babar, podem fazer xixi, cocô no momento da crise. Essas crises duram no máximo 15 minutos. Se for algo diferente disso, nós chamamos de crise febril complexa, e esse é um grupo um pouco mais heterogêneo que vai demandar um pouco mais de atenção do pediatra e neurologista infantil. E no momento da crise, o que fazer? Nós já falamos disso no vídeo aqui no canal, do que pode e o que não deve fazer no momento da crise. Mas não custa nada a gente lembrar. É importante sempre acompanhar o paciente, a criança, ficar ao lado dela e garantir a sua segurança, contar o tempo, chamar por ajuda, especialmente se essa for a primeira crise da vida ou se a crise durar mais do que 5 minutos. Muito importante entrar em contato com o pediatra ou levar a criança no pronto-socorro. Isso porque o mais importante nesse momento é a gente descobrir por que a criança está tendo febre. Na maioria das vezes é alguma infecção que está causando a febre. Mas o pediatra pode querer solicitar alguns exames a mais para descobrir tanto o foco da febre, como para direcionar melhor o tratamento daquele quadro febril. Como já falamos, o diagnóstico da crise febril é clínico e a condição é benigna. Então, a princípio, não há indicação de solicitarmos novos exames de investigação ou iniciar algum tratamento específico. E a necessidade de ser avaliado por um neurologista infantil e ampliar a investigação vai ser de caso a caso, definido pelo pediatra. Se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, deixe aqui a sua pergunta.